Eu li e depois assisti uma entrevista de um dos recrutadores do Mossad. Para quem não sabe, o Mossad é uma organização de espionagem. É a CIA de Israel, fundada lá depois da criação do Estado de Israel, depois de 1950. E ela foi muito efetiva nos anos 60, 70, quando começaram os ataques terroristas, que era uma coisa que o mundo não tinha. E o Mossad era uma organização ultra secreta, vamos dizer assim, e tinha os recrutadores. Os recrutadores eram aqueles sujeitos que selecionavam entre os soldados e pessoas de Israel que poderiam participar como agentes do Mossad. E eu assisti e li também sobre esses recrutadores, o que eles falavam, como é que eles selecionavam as pessoas. E fundamentalmente eles diziam algo sobre o perfil da personalidade desses agentes. Em primeiro lugar, o que era um agente? Um agente era um sujeito que ia se infiltrar na Europa ou em países do Oriente Médio, como o Líbano, como a Jordânia. O sujeito ia para lá com uma identidade falsa, com um nome falso, com uma profissão falsa, na maioria das vezes, e era um cidadão aparentemente comum, né? Mas, na verdade, eram sujeitos que tiravam fotografias, porque naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, final dos anos 50, 60, 70, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, basicamente, um infiltrado no Líbano tinha que tirar umas fotografias das plataformas, seja lá de mísseis ou do exército libanês, e mandar isso para Israel. Onde é que ficavam as suas usinas de petróleo, as suas refinarias de petróleo, enfim. Na Europa a mesma coisa, as organizações terroristas que tinham infiltrados também na Europa, então eles procuravam se aproximar dessas pessoas como pessoas comuns e tal, e aí ir delatando os fulanos. E claro, para você ser um infiltrado com outro nome, com uma outra nacionalidade, você precisa falar muito bem o idioma, você precisa ser um grande artista. E interessante, não é como no James Bond, onde o sujeito anda armado. Esses infiltrados jamais usam armas, porque se ele for pego com uma arma pela polícia local, ele está praticamente se denunciando. Então é tudo sem arma. É na base do cidadão comum. E vai se infiltrando, e vai fotografando, e vai passando informação, vai tentando fazer contato com colaboradores de governo, coisas assim. E esses recrutadores, eles diziam que era um processo muito difícil de escolha, e eles resumiam selecionando em duas partes. Aqueles que são muito certinhos, morais, éticos, pessoas que são muito organizadas, né? E no outro lado, as pessoas que eram meio trapaceiras, né? E aí você pensa assim, um sujeito muito obediente, muito correto, muito organizado, dá um bom agente, né? Porque ele faz aquilo, inclusive, para defender a pátria dele, que era Israel. Mas, na verdade, esse sujeito muito certinho poderia hesitar em fazer alguma coisa suja, porque espionagem é uma coisa suja. Se tivesse que matar um terrorista, não num ato de terror, você foi lá e atirou no terrorista enquanto ele estava soltando uma bomba. Não, descobriam que um determinado fulano ou um cara que planejava ataques terroristas morava num determinado lugar em Paris, e se você tivesse que matar o sujeito, como é que um sujeito certinho, com moral, ética, ilibada, você mata? Matar para ele é errado. Então, era muito difícil você pegar um sujeito desse tipo como um agente infiltrado. Por outro lado, você tinha os meio trapaceiros. Esses caras enganavam as pessoas, né? Aquele sujeito bastante dissimulado também, aquele que fazia um teatro muito legal e tal, era um bom farsante. Mas um agente farsante, ele pode mudar de lado também. Pode não ser confiável, pode ser um fulano que não cumpre as missões, porque ele é meio farsante, ele não é um cara confiável. Então eles diziam, com esses dois grupos de pessoas, eles tinham uma dificuldade enorme, porque não servia aquele extremamente bom e não servia aquele extremamente ruim. Onde é que nós vamos achar o meio do caminho?
E eles foram selecionando pessoas que tinham uma visão ampla das coisas, fossem bem discretos, calmos, num momento de pressão, porque eles costumam dizer, às vezes você passava 2 meses praticamente sem ação, ou se preparando para algo que ia acontecer por 10 minutos, mas você tinha que estar muito bem treinado. Então, teria que ser pessoas que pudessem observar tudo o que está acontecendo, perceber o que está errado ou aquilo que é um risco para Israel, ser muito discreto e fazer coisas que, eventualmente, em nome da missão, não fossem tão éticas ou moralmente corretas. E quando eles dizem isso, na verdade, eles estão falando de um tipo 9, gente. Não pode ser um tipo 2, porque ele se dá muito bem com as pessoas, ele gosta muito das pessoas. Não pode ser um tipo 1, porque moralmente e eticamente, ele não faz essas coisas erradas, como matar gente, nem que seja terrorista. Ele não gosta disso. Não gosta nem de mentir. Como é que ele vai passar 24 horas por dia sendo uma outra pessoa? Um tipo 3, ele gosta de aparecer, entre aspas. Ele é muito preocupado com a sua imagem. E você tem que ser extremamente discreto. Você não pode ser um tipo 3. Movido ao objetivo, sem dúvida. Mas ele não gosta de ficar em segundo plano. Um tipo 4 é extremamente emocional. Ele desequilibraria no momento de ação. Não pode ser. Um tipo 5 é muito meticuloso, muito detalhista, mas ele é muito receoso. Então, ele teria muita dificuldade de interação com as pessoas, porque ele socialmente não é uma pessoa boa. Como é que ele se infiltra morando num prédio e tal, e sem conhecer os vizinhos? As pessoas poderiam desconfiar dele, é um cara enclausurado, enfim, muito quieto, pouco social, enfim. O tipo 6 é muito inseguro, você não pode colocar um sujeito infiltrado em... Imagina um tipo 6 no Líbano durante a Guerra Civil do Líbano, como agente de Israel, disfarçando 24 horas por dia. Era muito inseguro, ele ia tirar uma fotografia, por exemplo, de um quartel onde tinha as armas, o poderio militar do Líbano, talvez, além de ser um pouco medroso, talvez ele ficasse muito nervoso, e tinha que ser uma pessoa dissimulada, calma, tranquila. Um tipo 7 é muito ativo, um cara que, às vezes, como eu disse, você precisa estar 2 meses, por exemplo, trabalhando todos os dias, morando em um determinado lugar, às vezes até mais que 2 meses, porque, na verdade, ele está esperando uma ordem de alguma coisa. Esse cara não aguenta ficar muito tempo fazendo a mesma coisa do primeiro dia ao 90º, ou 6 meses fazendo a mesma coisa, esperando a ordem para ele fazer determinada ação, cumprir a sua missão. Muito agitado. Um tipo 8 é muito corajoso, muito intrépido, muito impulsivo. Uma pessoa impetuosa é um risco. Uma pessoa muito corajosa também é um risco, porque muito corajoso tem menos medo, e aí se arrisca mais, e pode ser reconhecido, denunciado. Arriscaria a missão. Chegamos ao tipo 9. O tipo 9 é um sujeito tranquilo, é um cara comedido, é um cara que diz que tá tudo bem, mas não tá. É um cara que, se tiver que fazer alguma coisinha errada, quando ele está agindo, ele não tem a moralidade ou a ética cobrando ele, culpando ele 24 horas por dia, por ele ser falso, mentiroso, representando 24 horas por dia. As pessoas estão lá do lado dele, conheceu os vizinhos ou conheceu pessoas no lugar onde ele trabalha, e ele está mentindo para todo mundo. É uma farsa. Ele não tem muito esse problema, porque ele é um cara que está acostumado a dizer que está tudo bem quando as coisas não estão. Ele quer paz e harmonia. Então ele é dissimulado. E como ele pode ser dissimulado e ao mesmo tempo quieto, ao mesmo tempo observador de todas as partes, porque ele é um excelente conciliador, perceber o que vai dentro da cabeça das pessoas, você chega à conclusão que os tipo 9 eram os melhores espiões do Mossad. É claro que eu resumi isso. Eu li bastante coisa e a conclusão que a gente chega é exatamente essa, que é diferente do que a gente vê nos filmes. E aí você fala assim, nossa, o tipo 9 então é um crápula. Não,
O tipo 9 é um cara que seria perfeitamente capaz de cumprir uma missão importante dessas para a nação dele, sem julgar se está certo ou se está errado, representar adequadamente, manter a calma, conversar com as pessoas, observar todos os pontos de vista e fazer o que tem que fazer na hora certa. Sobretudo um 9 quando está em evolução. Um 9 desequilibrado não cumpriria a missão. Ok?